nós já lemos, não tem ninguém aí na projeção, mas você aproprie-se de Malaquias. Você pode deixar a sua Bíblia aberta para qualquer consulta, Malaquias capítulo 3, e nós estaremos trabalhando aí um pouco esse texto. Bom, na quinta-feira à noite nós falamos sobre os privilégios em dizimar. A pastoral de hoje, ela traz o mesmo tema, o privilégio, aí as bênçãos em dizimar. E nós queríamos fechar o assunto nesta manhã, falando sobre o seguinte tema: coisa que nos leva a não dizimarmos a Deus. Coisa que nos leva a não dizimarmos a Deus. Ora, esse assunto não é um assunto de predileção da igreja, falarmos sobre oferta, dízimos. É um assunto que, se for anunciado com antecedência, nós teremos casa vazia, né? Certamente não é um assunto de apreciação, mas deveria ser, né? Porque é um assunto bíblico e de suma importância para a vida do cristão. Mas o povo não gosta de falar sobre este assunto, não é um assunto agradável aos ouvidos. Mas como pastor, como liderança, a liderança ela é responsável por ensinar, é obrigação da liderança ensinar todas as doutrinas, todos os assuntos à igreja, sejam eles considerados de grandes relevâncias ou não. Bom, coisas que nos levam a não dizimar. Quando nos tornamos crentes, nós nos tornamos ali imediatamente sócios de Deus. E nós recebemos responsabilidades sobre todo o movimento dos bens que estão nas nossas mãos e que virão ainda estar na nossa mão. Então Deus faz uma sociedade conosco e diz: olha, você agora é responsável, você deve ser um bom mordomo. Bom, e devemos lembrar que nessa transação, nesta sociedade, Deus ele se torna o sócio minoritário, porque ele diz: olha, dos 100% que é te dado, 10 pertence a mim, os 90 pertence a você, e você deve gerir esses 100%, não esquecendo de repassar os 10 que a mim pertencem. Mas agora é interessante que Deus ele se torna o sócio minoritário e nós nos tornamos o sócio majoritário. E a coisa mais interessante nesse processo, nesta sociedade, é que mesmo Deus, sendo o sócio minoritário, ele, dos 10% que pertence a ele, que nós repassamos a ele, ele ainda faz com que ele retorne a nós em juros e correções monetárias. E termina nós ficando não apenas com os 100%, mas mais de 100%. Aí você diria: mas como pode ter mais de 100%? É o que o texto diz: eu trarei uma bênção a vocês, que dela vocês terão maior abastança, ou seja, será além daquilo que seria natural, daquilo que seria comum. Então, seria aí 110, 115, 120, precisaríamos de uma contabilidade super extraordinária para entendermos esta sociedade, onde o sócio minoritário é mais beneficiado do que o majoritário. Mas, entrando dentro do tema que nós de fato estamos nos propondo a discorrer nesta manhã, coisas que nos levam a não dizimar. A primeira, ao meu ver, você pode alistar outras, mas eu estou alistando aqui apenas 4 coisas. A primeira é exatamente isso: é o não conhecimento da doutrina da mordomia. Ou seja,
Alguns crentes, por serem neófitos na fé, ou por não terem ali o prazer de estudarem, ou de terem aprendido a doutrina da mordomia, eles então não têm a noção, ou não sabem que tem que dizimar. Mas um número bem pequeno. E o que é a doutrina da mordomia? É que tudo pertence a Deus, inclusive a nossa própria vida. E que tudo pertencendo a Deus, aquilo que nos é dado para que nós administremos de forma excelente, e de que haveremos de prestar conta desta nossa mordomia a Deus. E dentre esta doutrina da mordomia, existe aquilo que é chamado dízimo, que segundo o Levítico, não pertence a mim, mas pertence a Deus. E a palavra dízima é exatamente 10ª parte, que devemos devolver a Deus. No demais, conhecemos como proceder. Então, o novo na fé, ele adentra a igreja e ele tem um conhecimento de dízimo, mas ele não conhece na profundidade esta doutrina. E a doutrina da mordomia vai dizer que esse dízimo que trazemos à casa do Senhor, pois pertence a Ele, é para que haja mantimento na casa do Senhor. Ou seja, a possibilidade de todos os trabalhos da igreja local serem executados sem nenhuma perca. E assim, ele tendo esse conhecimento, esta compreensão, ele agora poderá tornar-se um mordomo fiel naquilo que se trata ao dízimo. Essa é a primeira coisa. O não conhecimento da doutrina do dízimo faz com que alguns não sejam dizimistas. O segundo porquê, a segunda coisa que nos leva a não sermos dizimistas, na minha visão, é exatamente a falta de mordomia. Antes ele não conhecia, agora ele conhece. Se não dizima, então é a falta de mordomia. E a falta de mordomia, ela se dá, irmão, exatamente quando o cristão, note bem, quando o cristão, pela compulsão em gastos e outros vícios dentro desta natureza, consegue administrar os 90% que a ele pertence de forma totalmente atabalhoada. E assim ele termina entrando nos 10% que a ele não pertence. Ele não está sendo um bom administrador, porque a palavra mordomo significa administrador. Então ele tem compulsão. Ao receber o seu soldo, a primeira coisa que o cristão deve fazer é retirar a parte que a ele não pertence e rapidamente, imediatamente, levá-lo à casa do tesouro. Se ele ficar retendo em suas mãos aquele valor, corre o grande risco dele ser tentado a utilizá-lo. Eu convido a que você fique atento àquilo que eu falo, porque poderá ser útil a você, né? Bom, então essa falta de mordomia traz prejuízo não somente à igreja local. Eu acredito que o prejuízo à igreja local é o mínimo, mas o prejuízo maior é aquele que não entrega. Neste caso, irmãos, neste caso da falta de mordomia, na vida do cristão vai demonstrar, ao meu ver, duas coisas. Pare de conversar, olhe para mim. Se não quer olhar para mim, baixe a cabeça, mas fique pelo menos atento à mensagem. Nesse caso, demonstra na vida do indivíduo não dizimista, ao meu ver, duas coisas. Primeiro, é que ele não tem
o domínio próprio. Que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo na vida do crente. Então ele não tem domínio sobre as finanças. Isso reflete falta de domínio próprio. Ou seja, o Espírito Santo não está agindo na vida do cristão nesse fruto, nesse ponto do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. Segunda coisa que nesse ponto demonstra é que ele não se importa com os compromissos financeiros da igreja local e nem com o avanço missionário da igreja local. Porque dia e noite, seja no programa, na pastoral ou de púlpito, é anunciado à igreja os compromissos que ela tem, os projetos missionários que ela tem. E quando o crente, ele não devolve aquilo que a ele não pertence, ele está dizendo: eu estou pouco ligando com essas questões financeiras da igreja. Eu não me importo com o avanço missionário. Em prática, ele está dizendo isso. Ele pode abrir a sua boca e dizer: eu amo a igreja, eu quero o progresso da igreja. Mas na prática, ele está mentindo. Ele está dizendo: eu não me importo. Então não tem como pensarmos de um outro modo. Poderíamos estar amaciando aqui o ego, o coração, né? Mas na prática é isso, irmãos. É verdade. É verdade. Se há falta de mordomia, é isso aqui. Terceira coisa que nos leva a não dizimarmos é exatamente falta de fé. Bom, a falta de fé se dá quando o cristão não crer na promessa de Deus em relação à devolução do dízimo. Qual é a promessa? Malaquias 3,10. Está ali a promessa. Segue ali Malaquias 3,10, indo até o 12, as promessas de Deus. Então ele está dizendo: eu não creio, na prática ele está dizendo, não creio nesta parte da Bíblia, eu não creio nesses versículos, eu não creio que isso é aplicável a nós. Ele está dizendo isso. E esta falta de fé também, ele diz que não confia, a ponto de não cumprir. Por quê? Porque ele diz: se eu entregar os 10%, eu passarei necessidade. Esses 90% não terá como me suprir. Primeiro, ele diz que não crer nas promessas de Deus. Segundo, ele está dizendo que somente os 10% será capaz de mantê-lo em dia com a sua subsistência e com os seus compromissos financeiros. Então, irmãos, neste caso demonstra o quê? Para mim, demonstra que passa a ser um paradoxo, porque está dizendo que se ele não crê, ele é o quê? Incrédulo. Quem não crê é incrédulo. Por exemplo, eu não creio que o atual governo fará um bom governo, então eu sou incrédulo em relação à administração do novo governo. É um paradoxo aqui. Então eu estou dizendo: eu não creio que Deus há de me suprir apenas com 90%. Então eu estou sendo infiel em relação a isso. E o que é que a Bíblia diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus diz que há duas coisas que Deus requer do crente. Primeiro, é que o crente creia que Ele exista. Segundo, é que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então eu estou dizendo: eu não creio nesse versículo. Outra coisa dentro dessa falta de fé: esse crente deixará, conforme a Bíblia, não é conforme a mim, mas conforme a Bíblia, ele deixará de usufruir das promessas que Deus nos faz ao dizimarmos.
ele vai deixar de usufruir, certo? Finalizei o estudo da quinta-feira dizendo que não podemos pregar sobre o dízimo dizendo, olha, se você não dizimar, então você não terá nenhuma bênção oriunda de Deus. Não, não é isso. Mas as bênçãos decorrentes do dizimar, a Bíblia diz que você não terá. Você poderá ter outras bênçãos decorrentes de outras coisas, mas do dizimar, a Bíblia diz que você não terá, se não dizimar. Eu não terei se eu não dizimar. Bom, então quais são essas bênçãos? Lindomar Júnior, joga aí, se você conseguir, Malaquias 3:10. A primeira bênção aqui, irmãos, é que diz que eu abrirei as janelas dos céus. Nas traduções mais antigas, abrirei as comportas dos céus. O que seria isso? Vamos para o contexto daquilo que fora escrito lá, Malaquias, naquele momento. O modo de subsistência maior era exatamente a agricultura, plantar. Quando diz abrir as comportas do céu, se nós recorrermos lá a Gênesis, ao dilúvio, a mesma palavra. Diz que Deus abriu as comportas dos céus e derramou chuva. Ora, como poderia a nação subsistir sem chuva? Então, em outras palavras, Deus está dizendo, olha, se vocês fizerem isso, eu mandarei chuva para vocês. Segunda, ele diz, derramarei bênçãos sem medidas. Que bênçãos são essas? A plantação, irmãos, ela iria além daquilo que é comum, além daquilo da produção que é convencional. Seria uma produção fora do comum. Se esperava colher uma saca, colhe-se 10 sacas. Então vocês terão este derramar de bênção sem medidas. Ou seja, está além do cálculo humano. É mais ou menos isso. Num hectare plantado, eu vou colher 300 sacas. Aqui, você vai colher 1.200 sacas. Está além de uma medida estipulada. Terceiro, ele diz, eu vou repreender o devorador. Naquele momento que era o devorador, havia 3 tipos de pragas de gafanhotos, que no tempo da plantação, eles vinham e arrasavam com a plantação, eles comiam tudo. E Deus disse, olha, eu vou repreender a praga. Vocês colherão sem nenhuma dificuldade, eu vou repreender o devorador. E agora, querido, o versículo 12, ele diz assim, em outras palavras, eu vou produzir satisfação. Como assim? Eu não sei, mas pessoas que entram em depressão, nem sempre a depressão ela é oriunda de escassez. Mas há pessoas que ela está com tudo na mão, tem tudo para viver bem no âmbito material, mas ela não vive. Tem pessoas que elas estão dizendo, eu estou tão triste hoje, eu estou tão assim para baixo, mas qual é o problema? Não sei. Ou seja, é a falta da paz interior, é a falta da satisfação consigo mesmo. E se eu não tenho satisfação comigo mesmo, nada envolto a mim produzirá esta satisfação. É aquilo que Jesus diz, eu deixo com vocês a minha paz. É uma satisfação que mesmo em meio à escassez, mesmo em meio à guerra, estamos tranquilão, satisfeitos, de bem com a vida. Okay. Mesmo que as 3 primeiras bênçãos ocorressem
Ou seja, a chuva viesse, a produzisse, os campos produzissem além do imaginado. Ali, conforme aquele homem lá de Lucas capítulo 12, né, que plantou e o campo dele produziu, e ele disse: o que farei? Mesmo que viesse, Deus repreendeu o devorador e a colheita fosse maravilhosa, mas sem paz, irmão, interior, não adianta. Não adianta. Então Deus diz: além de eu fazer tudo isso com vocês, eu ainda vou produzir a paz interior, a felicidade, a satisfação, consigo mesmo, não com aquilo que for adquirido. Então, meus queridos, falta de fé nesta hora fará com que não sejamos fiéis nesta parte com Deus. E aí virá a falta destas bênçãos prometidas a nós. E às vezes eu digo assim: mas eu não sei o que está acontecendo comigo. Pode ser produto disso aqui. Fui abençoado com carro, com casa, com bom trabalho, mas está faltando esta paz, está faltando esta bênção aqui. E por último, pois o tempo é rápido, não para, a última coisa que cito que nos leva a não dizimarmos chama-se avareza. A avareza. O que é avareza? Não vou trazer o conceito de avareza, isso você já conhece. Mas a avareza aqui se dá quando, mesmo tendo dinheiro suficiente para dizimar, ou seja, eu não estou tendo dificuldade, dá para mim me manter perfeitamente com os 90% sem nenhuma dificuldade. Então, dinheiro não é problema, dinheiro está sobrando. Então, a avareza se dá mesmo quando, tendo dinheiro suficiente para dizimar, o desejo de gastar com outras coisas, ou de simplesmente guardar o dinheiro, é superior à fé de contribuir. Então, há pessoas que você pergunta: mas por que você não dizima? Não sei. Mas a conta dele está gorda no banco. Ele não tem dificuldade. Mas ele é amante dos bens materiais, ele é amante do dinheiro, ele é avarento. Aí você: pastor, mas eu não acredito que exista esta classe de não dizer. Existe. Né? Bom, queridos, neste caso, torna-se um crente preso à avareza. E a Bíblia diz que a avareza é idolatria. E é. Porque ele passa a amar o dinheiro. Já que o nosso dízimo hoje não é em produtos adquiridos do campo, mas é em espécie, dinheiro. Ele se torna uma pessoa idólatra àquilo. Bom, então a pergunta é: se eu não sou dizimista, eu posso estar enquadrado em uma dessas 7 características, sei lá, coisas, não importa a nomenclatura que você dará. Então, irmãos, qual é a preocupação, qual é o nosso intuito em trazermos esta reflexão? É que você faça uma avaliação e não continue a ser esse não dizimista. A melhor coisa é estarmos corretos dentro da ocasião. Então, se apresente de Deus correto dentro desse fator do dizimar.
Tenha seu coração em paz. Seja vaso, alvo das bênçãos de Deus, decorrente a esta ação de fé, de adoração, que você fará a partir de agora. Por quê? Porque tudo aquilo que nos domina tornou o Senhor da nossa vida. E nós temos que dominar essa questão para sermos Senhor no dizimar. Que Deus em Cristo nos abençoe, sirva-nos de esclarecimento e motivação a partir de agora sermos também fiéis nesta parte. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso desejo é te servir com integridade de coração, não só na nossa mente, mas também na nossa prática, nos nossos afazeres. Portanto, ensina-nos a andarmos em conformidade com o teu querer, e além de ensinar-nos, ajuda poderosamente a mim, a todo o teu povo, a andarmos na forma correta. Muito obrigado, Senhor. Agora, abençoa-nos ainda mais em salas, que possamos ter continuidade nesse aprendizado. Abençoa nós, abençoa aqueles que não puderam vir, abençoa aqueles que já estão em viagem, pois assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lembrando que ainda